Vamos ler uns versículos em Romanos 8. Podemos ler a partir do versículo 26. Foi mencionado em oração esse trecho. Romanos 8, 26 em diante. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Até aqui tá bom. Então, nos dois primeiros versículos, eu queria chamar a atenção ali para o trecho que examina os corações. 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que examina os corações? Deus examina os corações. Deus examina os corações. Sabe qual é a intenção do Espírito. Nós sabemos qual é a intenção do Espírito Santo hoje, aqui na Terra. O Senhor avisou, o Senhor declarou muito claro o que ele ia fazer quando fosse enviado. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos o Espírito Santo em cada um de nós, depois que cremos, recebemos o Espírito Santo, e esse Espírito Santo está fazendo uma obra em nós. Em cada um de nós, o Espírito Santo está fazendo uma obra. E interessante que ele explica que a obra que o Espírito Santo está fazendo em nós, no versículo 28. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, o fim que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, além de militar contra a carne, interceder nas nossas orações, o Espírito Santo hoje, enquanto aguardamos a volta do Senhor, ele está fazendo uma obra. No mundo está salvação, começando no mundo do pecado, mas naqueles que já são do Senhor, ele segue fazendo uma obra. É uma obra contínua, que será completada, né? Nós temos aprendido que na volta do arrebatamento, nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Ele menciona aqui no 30, aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Em Cristo vamos ser glorificados. Em Cristo. O corpo glorioso. Em Cristo. Mas voltando. Então, Deus, através do Espírito Santo, né, está fazendo essa obra também. Conformes à imagem de seu Filho. Conformes à imagem de seu Filho. E nós sabemos que o homem, né, está muito longe, né, disso. O homem, por causa do pecado, a ruína, estamos muito distante disso. E se não fosse por Deus e pelo Espírito Santo, nunca, né, chegaríamos a isso. Mas, graças a Deus, né, seu infinito amor, na sua misericórdia, enviou o Consolador aqui e o Espírito Santo está fazendo essa obra em nós. Um privilégio
será completado no arrebatamento. Seremos livres do pecado que está na carne, na transformação do nosso corpo. O que é mortal será revestido pela imortalidade. O Paulo explica lá em Corinto também, 15. Mas não era esse o assunto que eu estava pensando. Mas como aqui tá levando a isso, vamos dar, que nem os irmãos dizem, dar uma pincelada. 28. Eu estou pensando no versículo 28. Eu queria chegar aqui. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus está declarando aqui, o apóstolo Paulo, através das Escrituras, que Deus chama. Nós sabemos isso. Chamados. Nós recebemos um chamado. No momento da nossa vida, Deus nos chamou, como ele fez com Paulo, o apóstolo Paulo. Inimigo, perseguidor, o último da lista dos pensamentos humanos, religioso ao extremo, mas foi chamado, misericórdia de Deus, e cada um de nós também, né, fomos chamados por seu decreto. Porque todos estavam perdidos, todos caminhando para o juízo, mas Deus é salvador, Deus vai salvar, o homem não queria, e Deus agora chama. Só que Deus atua diferente, né, dos pensamentos humanos. Ele chama os pecadores, os doentes, os piores. A parábola do convite das bodas, da ceia que o Senhor preparou, os convidados não queriam vir, os primeiros convidados. E o servo ali, que é uma figura do Espírito Santo, ainda há lugar, vai e obriga-os a entrar. E foi isso que Deus fez. Deus nos chamou, Ele chamou. Graças a Deus, né? Estamos agora na família de Deus, podendo discernir as coisas espirituais. O Espírito Santo também nos concede isso. Os pensamentos de Deus, entender os propósitos de Deus. Mas quando nós começamos a ser exercitados nos propósitos de Deus, nas Escrituras, na vontade de Deus, o apóstolo Paulo fala aqui, 28, e sabemos, quando ele fala isso, é que a gente aprendeu das Escrituras alguma coisa. Vários versículos ele usa esse termo, e já sabemos, e sabemos. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por decreto. Bom, nós sabemos disso, mas na prática, às vezes nós não entendemos. Porque aqui fala todas as coisas. Todas as coisas é todas as coisas. Não só as coisas boas aos nossos olhos, mas todas é todas. As coisas boas e as coisas ruins. Os percalços que são causados pelo pecado, né? Pensando em coisas ruins. A nossa desobediência. Deus vai usar até a nossa desobediência para nos ensinar e alcançar outros. Isso não é aval para a desobediência. Mas quando há desobediência, nós vamos sofrer as consequências da desobediência, mas Deus não vai se frustrar nos seus propósitos. Ele chamou, se Ele chamou, Ele vai cumprir os seus propósitos da pessoa, independente da obediência ou não. Mas nós temos vários exemplos de irmãos nas Escrituras que sofreram por causa da desobediência. Usando agora o termo que Paulo usa. Sabemos que obedeceram melhor na senda que caminhamos. Até, acho que 2 minutos atrás, nós falamos sobre esse tema. Obedecer. Nós sabemos que todas as coisas contribuem. Né? Nós sabemos disso. Mas na prática, às vezes nós duvidamos, às vezes nós vacilamos, às vezes não entendemos o que está acontecendo. O versículo, no contexto dele todo, no 28, sabemos que todas as coisas juntamente contribuem juntamente. Então, se nós pegarmos um fato isolado e queremos isolar aquele fato, alguma coisa que aconteceu na nossa vida, tanto do lado negativo quanto do lado positivo,
Não, Deus não pensa assim. Deus pensa juntamente, o conjunto das coisas. Pensando desde que nós nos convertemos, é um processo. Nós não podemos isolar. Agora, aquele ano tal, que aconteceu isso. Não, é juntamente, é um processo. Todos nós temos uma senda aqui, uma caminhada. Então, em Apocalipse, quando... Agora eu não lembro se foi o Senhor ou se foi o anjo que manda o João comer o livrinho, e que na boca era doce, só que quando desceu no ventre era amargo. Ali é uma figura muito interessante do que saber da doutrina, saber das Escrituras, saber os pensamentos de Deus é uma coisa, mas ser exercitado neles é outra coisa. Porque nós cantamos aqui, mais cedo, o inimigo ele vai tentar usar as nossas tribulações para nos entristecer e nos encorajar. Nós damos muita atenção para o pecado. Evitamos o pecado, fugimos do pecado. É o correto, exatamente isso. Mas, no aspecto de Satanás, a palavra fala para resistir Satanás. O pecado nós fugimos e Satanás resistamos. Resistir o inimigo e ele fugirá de vós, a Escritura nos diz. Os dados do maligno, nos fala a Escritura. Porque nos momentos de provação, nos momentos que nós vamos estar passando por dificuldades, é que nós vamos receber esses dados do inimigo. Onde vão ser colocadas dúvidas no que as Escrituras nos ensinam. Saber que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por decreto, Deus está dizendo isso para nós. Contribuem. Mas na prática, muitas vezes nós podemos vacilar, duvidar e questionar. Eu estou com vários pensamentos de exemplos do Velho Testamento, mas eu queria citar Jó. Jó é um exemplo disso. Abastado, filhos, prosperidade, fiel a Deus, um homem temente a Deus. Deus dá um testemunho dele no primeiro capítulo lá de Jó. Não havia homem igual a Jó na face da terra. Desviava-se do mal. Um testemunho excelente para Deus. Mas Deus permitiu que Jó fosse provado. E no final, lá, nós vamos começar a ler Jó, a gente fica muito triste, né, com todo o sofrimento daquele homem. Mas no final, Jó declara que conhecia de ouvir e agora já conhecia Deus melhor. No final, conhecia um Deus melhor, mais profundamente Deus. E além disso, foi abençoado em dobro em tudo, que são questões materiais, né? Nós sabemos que as espirituais são muito melhores, né? Conhecimento de Deus, crescimento em graça e verdade. Jó é um exemplo. José, se nós pensar em José teve uma vida sofrida, né? Desde pequeno, vendido pelos próprios irmãos. Ele era amado pelo pai, ele foi tirado da família e vendido pelos próprios irmãos. Como escravo. É uma figura do Senhor Jesus, né? No caso de... Muitas vezes não é por desobediência. José não foi desobediente. E nem Jó. Né? Eu estou citando dois casos que não era disciplina. Não era disciplina. Mas nos propósitos de Deus foram permitidos algumas coisas acontecerem com um fim maior. Nós sabemos a história de José, quando ele senta com os irmãos dele e ele abre o coração dele, se não tivesse acontecido tudo isso comigo, todos iam perecer de fome. Todos iam perecer de fome. Então, José, no final não, quando ele encontrou os irmãos dele de novo, ele percebeu que os planos de Deus eram muito superiores aos possíveis pensamentos que ele teve durante a trajetória. E com certeza, ele como um homem, ele se questionou, né? Como isso acontecendo?
Por que isso está acontecendo na minha vida? Foi vendido, foi trabalhar na casa de Potifar como escravo, foi assediado pela mulher de Potifar, acabou na prisão. E podia pensar, bom, eu sou fiel, sou obediente, está acontecendo isso. Pois é, estava sendo provado, é uma prova que foi permitida na vida de José. E eles eram, José obedientes. Mas o propósito maior de Deus tinha um propósito por trás de tudo que aconteceu. José preso, conversou com aqueles dois presos, o copeiro e o padeiro. Né? Eles lembraram de José. Então, teve muitas pessoas envolvidas em toda a vida de José. Os irmãos dele, no final, apesar de ter vendido, né, ele perdoou os irmãos dele. Né? No final, os irmãos deles foram ganhos no final. Né? E aqueles mesmos irmãos que demonstraram maldade lá no início. Por ciúmes, né? por José ser o mais amado, venderam ele. Então, nós temos vários exemplos. E tem os exemplos negativos também. Por exemplo, Ló, o sobrinho de Abraão. Saiu junto com Abraão, foi participante do exercício de Abraão. Mas nós sabemos como é que foi, né, o final da vida de Ló. Perdeu a família dele. A mulher olhou para trás na saída da cidade. As filhas depois. Era salvo, sim, chamado por Deus. Mas desobediência, não queria estar na presença de Abraão. Atentou para o gado, né? Deu briga entre os pastores. Por isso que levou à separação de Abraão. Os pastores brigaram. Né? Coisas materiais. Pode acontecer, pode. Ló foi parar em Sodoma. E o Novo Testamento nos fala que ele estava enfadado lá. Ele não estava bem. Né? Ele estava incomodado com a vida dissoluta de Sodoma. Queria interferir em Sodoma. Queria melhorar o mundo, né? Pensar para nós hoje. Melhorar o mundo. Salvo. Os anjos foram socorrer lá ele. Tirou ele, as filhas. A esposa ficou. Não teve um testemunho efetivo lá. Mais ninguém saiu. Né? Enganado. Que talvez ele pudesse dar um testemunho lá. Da forma que ele queria. Né? Não da forma que Deus queria. Às vezes podemos ser levados a esse erro também, né? Querer dar um testemunho da forma que a gente acha, né? Ló é um exemplo disso, claro. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, não vai ser frustrado seus planos. Mas está lá a história de Jó, muito triste para o nosso ensino. Está escrita. Interessante que o pensamento humano é que nós temos que ser felizes. Que nós temos que ser felizes, que nós temos que nos satisfazer aqui, buscar os nossos objetivos, os nossos sonhos. Só que esse pensamento ele é contra as Escrituras. O Senhor fala, no mundo tereis aflições. O Senhor fala. Temos alegrias aqui, podemos ter. E eu hoje acredito que sem o conhecimento de Deus, não. Eu acredito que o homem natural, ele tapa os olhos. O que acontece? Ele tem que tapar os olhos para seguir em frente, porque não tem como seguir em frente sem a perspectiva de Deus, conhecer Deus, conhecer a salvação. Como Paulo escreve em Corinto, né? Se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Porque depois que nós somos chamados pelo decreto de Deus, o mundo perde a graça. Esse mundo vai perder o atrativo dele para aquele que é do Senhor. Porque o mundo só consegue satisfazer a carne. Esse mundo não é capaz de satisfazer a nova vida que cada um tem. Todos aqueles que foram chamados, né? Pensando aqui no contexto de Romanos. O mundo não é capaz de nos encher do Espírito, que nem fala as Escrituras.
Nós temos alegrias? Temos, com os filhos, com os familiares, oramos hoje pelos nossos exercícios. Podemos ter alegria com o emprego que Deus nos dá, sim. Mas o mundo é o mundo, né? E o mundo rejeitou o Senhor da glória. Esse mundo. E é o que Satanás usa para tentar nos desviar o foco. Tirar a nossa atenção das coisas que vão permanecer para sempre, essas coisas passageiras, terrenas. A maioria das vezes não é pecado, porque já estamos bem exercitados em relação ao pecado. Nós sabemos que o pecado levou o Senhor Jesus a sofrer daquela maneira por nós, demandou um juízo. Talvez já estejamos exercitados em relação ao pecado. Ou é um alerta para nós, solene. Esse mundo rejeitou o Senhor Jesus. E Satanás, ele vai, muitas vezes, temos mencionado aqui, usar as coisas lícitas para nos distrair, para atrair a nossa atenção. Pensando ainda em que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados, juntamente para o bem daqueles que são chamados por seu decreto, eu estou pensando em Eutico, em Atos dos Apóstolos. Eu só vou ver o capítulo. Então, Atos capítulo 20, podemos ler do 6 em diante. Atos 20, versículo 6. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde tivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E foi-lhe levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, e comendo ainda, falou-lhes largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Então aqui nós vemos a queda de Eutico da janela. Eu estava aqui na janela, agora eu lembrei de Eutico. A janela nos fala do lugar que ele estava olhando para fora. Ele tinha um acesso para fora, dentro e fora. Se nós pensarmos, nós oramos hoje pela comunhão, pelas coisas do Senhor, estarmos juntos, perseveravam nas 4 coisas lá em Atos 2, né? Doutrina dos apóstolos, orações, comunhão e no partir do pão. A Escritura também nos diz que segue com aqueles que com o coração puro invocam o nome do Senhor. Nos exorta a nos apartar da grande casa e seguir, né, com os que. Isso faz parte da nossa senda. Aqui, eles estavam reunidos em comunhão, com o objetivo de partir o pão. Né? Aqui, muitas luzes no cenáculo. Esse versículo é interessante. O versículo 8. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Nós podemos pensar, né, os irmãos reunidos numa assembleia local, somos luzes. Muitas luzes. Né? Somos luzes. É o objetivo de ser aqui. No mundo de trevas, aquele que já tem o Espírito Santo, aquele que já crê no Senhor, inevitavelmente, luz é consequência. Mesmo que nós achamos que não somos luz, que o nosso testemunho é ruim, a luz é consequência. A luz é consequência de sermos do Senhor. Muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Interessante isso aqui, né? Reforça. Estamos certo jovem, por nome Eutico, assentado na janela. Então a posição que ele estava ocupando aqui, e dentre essas luzes, né, já era uma posição que ele estava sujeito à distração. Né? Podia passar qualquer coisa lá.
ia passar um animal. Hoje nós estávamos com barulho aqui na rua. Chama atenção o barulho. Barulho, movimento, cores, conversas, pode chamar atenção. E eu estava nesse lugar. Um certo jovem, nome Eutico. Os jovens, né, são mais suscetíveis às distrações. Não que os mais maduros não sejam, mas o inimigo, ele é covarde e astuto, né? Ele atacou Eva no Éden. Ele atacou o filho de Adão depois, né? Caim. Ele foi Caim. Então os jovens, eles são mais suscetíveis aos dardos do inimigo pela falta de experiência, pela falta de conhecimento, né? Muitas vezes não conhecem, eles não podem dizer sabemos. Então os jovens são os mais suscetíveis a distrações. Mencionamos hoje o casamento. Todos os jovens têm esse intuito, né? Formar sua família, coisas listas. As escrituras, Paulo recomenda, né? Casem. Solteiras casem, gerem filhos. Mas o irmão citou esses dias, o irmão Evandro. Aqueles que são casados como não fossem. Aqueles que usam desse mundo como se não usassem. Com sabedoria, com discernimento, sabendo que são coisas listas, que são misericórdia de Deus para nós, mas não é o foco da nossa vida, essas coisas. Podemos desfrutar? Paulo fala, não podia eu, como Pedro, levar uma irmã conosco? Podia, tinha liberdade, mas Paulo optou por não. Opção dele, né? Não temos regras em relação a isso. Temos liberdade. Casar ou não casar. Mas, voltando. Esse é um exemplo, né? Existem muitas outras coisas que podem ser perigo. Hoje, tantas coisas novas, tecnologia. O ritmo desse mundo, né, nos afeta, falamos também, domingo passado. Esse ritmo acelerado das coisas, que nos levam junto, no turbilhão das coisas, a gente é arrastado junto. E eu, na janela. Então, a posição dele já, que ele fica olhando para fora, ele se colocou nessa posição de risco. Era um jovem. E fala que ele dormiu. Ele estava numa janela, caiu dentro do terceiro, tomado de um sono profundo. Um sono profundo. Paulo estava falando. Se ele estava com sono, ele não estava prestando atenção no que Paulo estava ensinando. Então, isso nos exorta na doutrina. Nós temos que atentar para a doutrina, para as escrituras. A doutrina que é para nós. Quando houver perigos, dúvidas, dados, nós devemos nos refugiar na doutrina. São os muros que nos guardam, nos protegem. Dos dados do inimigo, dos pensamentos humanos. Tá, mas o que a escritura fala sobre isso? O que Deus pensa sobre isso? Deus aprova? Tem outro princípio, traz glória para o Senhor? Edificam? Convém? Edifica, convém? Está nos dominando? Não me deixei de dominar por nenhuma delas. Teremos algum problema de fazer isso na frente dos irmãos? A gente pode perguntar. Eu ouvi do irmão lá em Rio Grande um pensamento muito interessante, que ele estava meio chocado, que ele estava acostumado, no sistema que ele estava, a mascarar os defeitos, a dizer que estava sempre bem. E agora está meio chocado que a coisa é meio transparente, né? Que se está mal, diz que está mal, pede oração, né? Tem que confessar nossa fraqueza. Que no sistema tu confessar fraqueza não faz isso. Estou bem, estou forte, estou firme, estou na bênção, né? Uma linguagem usada. E esse irmão estava chocado que as coisas são muito transparentes. O Espírito vai trazer à tona o que ele quiser, o pecado que está em nós. O João fala, aquele que dizer que não tem pecado é mentiroso. O Espírito vai trazer à tona. Sempre que nós tendemos para o lado religioso, achar que nós estamos
andando por nós mesmos, o Espírito Santo vai trazer à tona o pecado. O Senhor vai permitir até uma queda, como aconteceu com Eutico aqui. Por quê? Porque na Assembleia nós vamos ser exercitados com as alegrias. Em Atos fala que os irmãos se reuniram e contaram grandes coisas que Deus tinha feito no caminho. Estavam alegres. Mas tem outro trecho que eles tiveram que reunir porque os irmãos estavam pregando uma doutrina. Os irmãos judeus pregando que tinha que circuncidar para ser salvo. Então vai ter esses momentos também de tratar problemas. Uma queda, ele caiu aqui do terceiro andar. Mas é uma figura para nós isso. Uma queda para nós hoje seria um pecado moral. A existência de uma má doutrina, um modo doutrinal também. Nós queremos, não entendemos o lugar de reunião e queremos nos associar com o mal eclesiástico, com o sistema. Uma queda. E tristeza, sim, tristeza. Mas o que aconteceu com a queda de Eutico? O longo discurso de Paulo, doutrina, ele dormiu, ele não prestou atenção no que Paulo falou. Caiu do terceiro andar. O irmão que pregou o evangelho do domingo passado, ele citou um pensamento do Norman Berry. Não sei se eu vou conseguir repetir exatamente. Que todo cristão tem alguma coisa para fazer. A segunda parte agora eu esqueci. O pensamento é que todos temos um serviço, mas nós podemos levar a nossa vida sem fazer nada do Senhor. Esse é o pensamento. Podemos levar. Fazer da nossa maneira. Sem dependência do Senhor. Sem reconhecer a autoridade do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, Ele é o Senhor. Ele que estabelece os parâmetros de procedimento. Aquele que milita não é coroado se não militar legitimamente. É clara a Escritura, Paulo fala. Então, se queremos, se temos o intuito de nos apresentar para Deus, para a obra, para trabalhar, devemos buscar na doutrina. Na doutrina de Paulo, a doutrina que hoje nós temos para o nosso tempo. Versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Do terceiro andar, misericórdia de Deus, né? Não levou a vida dele. Ele recebeu um livramento aqui de Deus. Do terceiro andar, ele era para ter morrido. Quase morto. Pensando naquele homem que saiu de Jerusalém e queria ir para Jericó. Caiu na mão dos salteadores. Deus não vai deixar ele sair. Saiu do lugar de bênção para Jericó. Jericó, geograficamente, nós vimos no documentário esses dias, é o lugar mais baixo da terra, geograficamente. É o lugar, a terra onde a terra é mais baixa. Eu não sei quantos metros abaixo do nível do mar. É uma figura para nós, né? Sendo um lugar elevado, espiritual, e queria ir para Jericó. Muitas vezes nós queremos voltar, né? Temos a vontade de voltar para o mundo. A carne em nós, ela tem essa tendência de querer voltar para as coisas que nós fazíamos. Graças a Deus pelo Espírito Santo que não permite, graças a Deus que Deus também não vai deixar, Ele vai cumprir seus propósitos. Nem que nós tenhamos que cair na mão dos salteadores. No meio do caminho, Deus não vai deixar nós chegarmos a esse ponto. E se for necessário, Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo. Recém tinha começado o Espírito, recém tinha descido aqui, né? E eles chegaram àquele ponto ali que eles não conheciam Deus que examina os corações, né? Um Deus que conhece nossos corações, Deus nos conhece melhor que nós mesmos. Então o Eutico caiu, mas foi por bem dele e exercício dos irmãos. Nós já mencionamos isso, né? A Assembleia local é um só corpo, nós não somos ilhas, nós somos irmãos, né? A comunhão nos fala de cuidado. Paulo, ocupado com o seu ministério, falando,
Muitas luzes reunidas, os irmãos estavam exercitando seus dons, ninguém prestou atenção em Eutico, que estava a perigo ali. Falhamos muitas vezes em não prestar atenção nos nossos irmãos. A comunhão é isso. A comunhão não é só homocomunhão, né? Que nós estamos alegres, felizes. A comunhão também é nos perceber, né? O irmão está a perigo. O irmão está sendo assediado pelo inimigo. O irmão não está dando bola para a doutrina de Paulo, né? Para a doutrina. Né? O irmão não quer saber muito da doutrina, não quer se aprofundar. Né? Nós devemos buscar conhecer a doutrina. Deus quer que o homem se salve e venha conhecimento da verdade. Ah, caí. Não, mas é a culpa nossa. Quando nós caímos, a culpa é nossa. O cristão, depois que ele peca na luz. João fala na sua carta que andamos na luz. Podemos andar nas trevas? Podemos. Infelizmente, para nossa vergonha e desonra do Senhor Jesus, podemos andar em trevas. Mas Paulo abraçou, não vos perturbeis, que a sua alma nele está, e subindo e partindo o pão, comendo ainda lhes falou largamente até a alvorada. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Tem um versículo que fala que eles trouxeram ele para dentro. É o 11. 12. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Então, o Paulo abraça ele e os irmãos levaram ele para dentro de novo. Porque ele, do terceiro andar, ele não morreu, mas lesões graves com certeza. Ele teve que ser levado para dentro pelos irmãos. Ele foi carregado, né, pelos irmãos para dentro. Partiram o pão. E agora vai dar muito mais trabalho. Se alguém tivesse avisado ele, talvez ele pudesse não ter ouvido. Ou acordado ele, pelo menos. Acorda. A doutrina, a exortação é um trabalho que exortava uns aos outros. É chato ter que exortar alguém, um irmão. É muito chato. Porque o irmão, às vezes, pode não receber. Se o irmão ainda recebe ainda espiritualmente, a gente fica contente. Mas quando o irmão não recebe, normalmente nós rebatemos a exortação. A gente vai apontar o defeito do irmão que está exortando. E, infelizmente nós somos assim. A gente vai procurar se defender. Mas a exortação é um trabalho a ser feito também pelos de dentro. Porque depois que cair, é muito mais trabalho, muito mais tristeza. O irmão, o Espírito estava nele aqui. Ele era um salvo. O irmão vai ter que seguir em comunhão ali. Só um exercício. Né? O exercício vai ser maior. Mas todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados. Aconteceu uma queda dentro da Assembleia, toda a Assembleia vai ser exercitada. Ah, mas eu não caí, eu estou em obediência. Toda a Assembleia vai ser exercitada. Nós somos um só corpo. Se um membro padece, todos padecem. Se um é honrado, todos são honrados. Isso é um só corpo. Nós sabemos disso. Mas a prática, entendemos isso na prática, como que funciona, às vezes nós vamos ser afetados pelo que acontece na Assembleia, nós vamos ser afetados pelo que acontece na nossa família, nós vamos ser afetados pelo que acontece no nosso emprego, e nós vamos trazer essas coisas para a Assembleia. Né? O que acontece na nossa família, o que acontece no nosso emprego, nós vamos trazer isso para a Assembleia. Inevitavelmente nós somos afetados. E o que acontece na Assembleia afeta todos os irmãos. Porque nós somos um só corpo. E quando estamos reunidos aqui, nós somos o testemunho disso. E não teria como ser diferente. Né? Nós sabemos que somos um só corpo. Só que na prática, às vezes, ela vai ser dolorosa, vai ser tristeza. Em vez de nós estar alegres cantando, nós vamos ter que estar exercitados, tristes com o irmão, dividindo a carga uns dos outros, é isso.
levai as cargas um dos outros. Cantai com os que estão alegres, chorai com os que estão tristes. Levai as cargas uns dos outros, a palavra nos diz. É um consolo para nós que o Senhor já levou a carga do juízo toda. E essas coisas, levar as cargas, é para exercício nosso. O Senhor nos deu exemplo disso. O Senhor, como nosso exemplo, Ele levou a carga que nós não podíamos levar. Ele já levou. E quando nós olhamos dessa perspectiva, nós temos que agradecer a Deus pelos exercícios, porque é através dos exercícios que nós estamos sendo conformados a Cristo. Não conseguimos conceber isso, ser conformado a Cristo. O único que pode agradar a Deus. Mas é isso que Deus está fazendo conosco. E somos privilegiados de termos uma assembleia, temos nossos irmãos, amados, queridos, como não oram hoje, para que Deus conclua essa obra maravilhosa e que nós possamos pensar no dia que nós vamos estar lá todos perfeitos, a semelhança do Senhor, por toda a eternidade. Se nós olharmos nessa perspectiva, as coisas aqui desse mundo é um cisquinho no olho. Porque nós temos provisão. O Senhor está conosco, o Senhor não está conosco todos os dias, independente do que aconteça na nossa vida, na nossa senda. Sabemos que esse mundo é um deserto, mas todo aquele que crê em Cristo, como a Escritura nos diz, rios de água viva jorrarão do seu ventre. E temos ainda o privilégio de levar outros a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Senhor Salvador, e ter os seus olhos, seus pensamentos na eternidade. Uma perspectiva que nós não tínhamos antes. Ontem mesmo eu ouvi, essa frase tem me cercado bastante, Tudo tem solução menos para a morte. E me dá uma tristeza quando eu ouço isso. A morte já foi resolvida por Deus. O Senhor venceu a morte. Ó morte, onde está seu aguilhão? Então o Senhor venceu e nos dá isso também. Nem a morte pode nos reter. A morte não vai nos conter. Mesmo que morramos, a morte não vai nos reter. O Senhor vai nos chamar e nós vamos levantar do pó, se morrermos.